Mentira. Olá, tudo bem? Ramon Durez falando, seja bem-vindo ao canal Rede Site, bate-papo do dia sobre Saga, o que é Saga, como é que a gente implementa isso dentro do contexto de microservices. Essa é uma discussão muito profunda e hoje eu trago um convidado especial. Se apresenta aí, meu caro. Opa! Olá pessoal, meu nome é Álvaro, eu trabalho aqui no time de engenharia do 2PC, num produto de transformação digital, chama-se DevPrime, onde a gente apoia nossos clientes, em geral Enterprise, na criação de uma cultura de excelência em desenvolvimento de software. Sensacional, Álvaro. Obrigado pela presença mais uma vez aqui no canal, atendendo a pedidos, né? É sempre uma satisfação estar aqui falando com a audiência, o pessoal que está desenvolvendo software no dia a dia, trazendo um pouco dessas experiências da trincheira, né? Pegou a dica do canal, né? Esse é o canal que você participa, é um canal onde a gente conversa sobre software diretamente da trincheira mesmo, tá? O time do Álvaro trabalha diretamente com grandes clientes dentro da nossa empresa e a ideia é trazer ele aqui para falar um pouquinho desse background e das coisas que estão acontecendo em projetos complexos de software, né? Com certeza. E são muitas experiências e assim, é interessante a gente sempre tem esse canal para a gente estar trazendo certos tópicos que são caros a gente que está desenvolvendo software, porque as coisas acontecem de maneira muito simultânea, né? Lá no dia a dia. E é importante ter uma visão sistemática até para a gente atacar as coisas, né, com a devida atenção. Hoje a gente tem um tema interessante aí, né? O que a gente trouxe hoje para a nossa audiência? O tema de hoje é Saga, tá? Dentro do contexto de microservices. Para você que está chegando agora, a ideia é que problema eu crio quando eu começo a trabalhar com microservices, né? Para assustar. É isso aí. Então, um dos problemas comuns, né, entre aspas, né, são desafios, né? Porque mudou o contexto de trabalho, você vai ter novos desafios, né? Isso é verdade. E o desafio é como é que eu orquestro uma transação dentro de um contexto distribuído. Então, Álvaro, de uma forma rápida, o que é Saga, como é que Saga ajuda o dia a dia dos projetos de microservices? Ok. Bom, Saga é um pattern que existe dentro de um cenário em sistemas distribuídos, justamente para lidar com o contexto transacional, né? Antes a sua aplicação era um bloco só, agora ela está distribuída em várias aplicações e você tem operações que são realizadas em diversas etapas por serviços distintos. Para você ter uma integridade, você ter uma consistência dos seus dados, você precisa de processos transacionais, é aí que entra a Saga. Bacana. Traduzindo para vocês, tá? Você que traduziu o Álvaro aqui, mas a ideia é justamente suportar nesse desafio, né? Imagina que no modelo monolítico, né? O que acontece? Você faz uma transação no banco e grava no banco. Imagina agora que você tem 10 microservices com fluxo e cada microservice tem um banco de dados. Onde é que fica a transação, Álvaro? A sua transação ela vai ser virtualizada, vamos dizer assim. Você tem a transação ainda, ela existe, é um processo transacional. No banco de dados você criava uma transação, você fazia várias etapas, né, de mudança de estado e você concluía a transação ou você desfazia a transação. A Saga ela se apresenta, tem dois modelos mais. Você pode dividir a Saga em dois modelos, vamos dizer assim. Um no qual cada microserviço ele conhece o flow, então ele sabe quem vem antes dele, o que vem depois dele. E cada um é autônomo, né, no sentido de que todos eles são capazes de continuar a transação, né? Esse é o modelo coreografado, né, construção coreografia, porque cada bailarino, cada microserviço conhece o que o outro vai fazer, né? Tem essa visão de que você tem vários pontos em que podem falhar, mas que os outros vão continuar funcionando, que isso é uma vantagem desse modelo. E tem um segundo modelo, né, que é o modelo orquestrado. O modelo orquestrado, você tira dos microserviços o conhecimento sobre o flow, né? Cada microserviço sabe só sobre o que ele está fazendo. E há um outro microserviço, né, que é o microserviço orquestrador de Saga, que vai conhecer o flow e que vai coordenar vai orquestrar. A palavra orquestrar, vamos falar com um termo gourmet e de mercado. Ele vai orquestrar essas transações, né, de modo que os microserviços se concentrem em fazer as suas transações, né? Bacana. Então deixa eu resumir aqui esse bate-papo até esse momento, né? No modelo antigo, monolítico, o que acontece? Você faz a transação, ela grava no banco. Como você agora vai ter vários microservices, cada um com seu banco de dados diferente, como é que você
orquestra toda essa transação que vai acontecer entre bancos de dados, inclusive diferentes, né, Alba? Isso é verdade. Persistência poliglota é uma realidade. E é real. É real, você não tem que ter medo disso. Mas independente da abordagem de persistência, você tem essa demanda de, como o Alba colocou, orquestrar essa transação, porque pode ser sucesso e pode ser uma falha, né? Isso é verdade. E agora tem uma coisa interessante para quem é de banco de dados raiz mesmo, né? Que nesse momento pode estar pensando, Ramon, eu achei engraçado que você falou, nossa, quer dizer que eu vou ter uma transação em bancos de dados de fabricantes diferentes? Abre um biguinho, ele tá pensando um biguinho. E deixa um código SQLzão aberto assim desse tamanho. E atravessa bases de dados distintas. Encaixa todos os microservices na fila, né? Deve ter gerado uma minhoca, agora uma pulga na cabeça. E essa é uma das pegadas também, quando você está lidando nesse novo mundo desses sistemas distribuídos, que é resolver novos problemas que você não estava acostumado, né? Mas depois que você entra nesse contexto, as coisas ficam naturais, né, Álvaro? Isso é verdade. É só uma questão de você usar a ferramenta certa para fazer a coisa certa, né? Eu até complemento, usar a estratégia certa, né? É perfeito. Fica mais gourmet. Até porque ferramentas evoluem. Gostei dessa chamada, porque muitas vezes a gente que é de tecnologia se concentra na ferramenta. E se você pensa só na ferramenta, você vira refém da ferramenta, né? Você fica preso à ferramenta. E se você foca na estratégia, você pode ir alternando diversas ferramentas e elas vão surgir. Dá um exemplo aí rápido para o pessoal materializar do cenário orquestrado. Bom, do cenário orquestrado, é interessante, por exemplo, vou comprar uma passagem aérea, é um exemplo bem fácil de materializar, né? Você precisa de um... Todo exemplo do Alba é passagem aérea, tá? Eu gosto, Não se incomodem não, tá? Eu gosto de viajar. Aqui é piada interna no time dele, todo mundo... Álvaro, manda um exemplo da passagem aérea, né? Eu me sinto confortável, eu gosto. Mas vamos pensar, gente, você está viajando para uma praia no Nordeste e você precisa de um hotel, vai alugar um carro e para chegar lá você precisa de um avião, tá? Então você tem, num cenário em sistemas distribuídos, você vai ter um microservice que vai reservar a tua passagem aérea, um microservice que vai ver a disponibilidade e vai alugar o teu quarto e um terceiro microservice que vai alugar o carro que você vai usar para poder rodar na cidade, né? Uhum. Isso é distribuído. Cada um vai resolver uma parte, né, um step, um passo dessa transação e você tem uma visão de todo que é a trip, né? Aí eu falo os termos de... Olha, agora eu tô com hein? É uma trip. Como é que fala? É uma trip. Legal. que é a saga, né? Que é a transação como um todo. Bacana. Então, através dessa transação, eu consigo rodar um processo em cada serviço e ter o retorno se teve sucesso ou se teve falha, né? Exatamente. Vamos supor que eu tentei reservar um hotel em Salvador no período do carnaval. Nossa. O que vai acontecer? Primeiro dia que você tem que ter muita sorte para conseguir. E muito dinheiro, né? E muito dinheiro. Mas vamos lá, você está tentando reservar um hotel. Supondo que aquele hotel, obviamente, 5 estrelas, né? Está lotado. O que vai acontecer? Bom, você vai ter uma falha na transação, no microserviço de hotel, que não vai conseguir a tua reserva, e isso vai voltar daqui para frente vamos falar dentro de um cenário, num contexto do modelo orquestrado, tá, gente? Então, assim, pensa que você tem uma orquestração do processo vista macro e os steps do processo. Para quem toma conta da transação, para o teu orquestrador da saga, ele vai saber que naquele step de reserva de hotel houve uma falha, mas uma falha de regra de negócio, né? Pode ser uma falha física também, que você não conseguiu porque o serviço estava indisponível, mas pode também... Falhou, né? Falhou. Independente, falhou. Perfeito. Simplifica melhor. Uma falha. Dentro dessa falha, o que vai acontecer? Você não consegue completar a transação, você não vai poder ficar lá sem um hotel. Então a saga ela vai desfazer o step de, por exemplo, se você conseguiu reservar o carro e você conseguiu reservar a passagem aérea, a saga vai cancelar. Porque é importante, até interessante essa questão da falha do hotel, porque a gente fala em steps, pessoal, mas os steps eles não precisam acontecer sempre de maneira sequencial, tá? Você pode ter uma saga, e você tem no mundo real, no business, sagas que acontecem 2 passos ao mesmo tempo, tá? Uma árvore, né? Um flow.
Isso, um flow em formato de árvore. Porque você pode reservar o hotel e reservar um carro e fazer isso de maneira simultânea. Esse passo de cá pode ter dado certo, esse passo de cá pode ter falhado. Algumas empresas no varejo trabalham com o pagamento e o shipping também simultâneo, né? Se o pagamento der problema, já liberou o shipping, mas depois você consegue cancelar o shipping. Então, não é algo fora do normal que você tenha processos acontecendo em paralelo, mesmo dentro de uma saga. E isso é até uma mudança de paradigma para a gente estar acostumado a fazer as coisas sempre sequencial. A saga ela pode ser sequencial, mas ela também pode ter processos que ramificam paralelo. Então, vou traduzir aqui o finalzinho. Quando um processo falha, ele avisa para quem? Para o orquestrador. E aí o orquestrador tem o quê? Mecanismos de rollback. E tem um nome específico para isso. Nossa, mecanismos de rollback. Rollback. Bom demais, viram agora o curso de inglês dos Business English. Vai lá. Mas a ideia do rollback, né, assim, a despeito de ser um termo conhecido de banco de dados, na saga ele ganha mais um nome, vou aproveitar a gourmetização para lançar mais um nome gourmet. Cada processo na saga ele é chamado de transação. E quando você faz o rollback de um passo, é a compensação da transação. Então você fez alguma coisa, você reservou um hotel, você vai lá e você diz cancela a tua reserva. Você alugou um carro, você cancela a locação do carro. Fiz o pagamento. Você vai estornar o pagamento. Então, o que você está falando para o pessoal entender é que cada passo do flow tem um passo de reversão da ação. Para ele caber dentro de um modelo de saga, ele tem que ter ele tem que ser reversível. Uma dúvida que eu vejo muito do pessoal lá na trincheira é: poxa, mas eu já tenho um sistema aqui e eu quero colocar meu sistema na saga. Eu posso colocar meu código aqui dentro da saga? A resposta é: eu não te aconselho a fazer isso. Por quê? Para teu sistema caber e funcionar e ter o comportamento esperado numa saga, ele precisa que o método que ele executa na saga seja reversível. E isso, em muitos cenários, não é algo trivial. O teu método tem que ter sido construído de modo que ele possa ser revertido. Isso é válido para os dois tipos de saga, né? Seja qual for o modelo, coreografado ou orquestrado, você tem que ter sempre o quê? Uma compensação. Uma compensação de transação. Aí vem o termo gourmet. Então agora eu consegui. Rollback vira compensação de transação. Bacana. Mas na prática, imagine o seguinte, que eu resolvi colocar nesse seu workflow que você falou? Workflow de saga. Eu resolvi colocar agora um fluxo de pagamento que não tinha na tua trip. Certo. Como é que acontece na prática aí com o meu orquestrador e com a minha operação que está em andamento, tá? A galera está trabalhando e agora eu coloquei mais um passo. Agora eu vou advogar em favor do modelo orquestrado. Se você tem as transações... Primeiro, respondendo a sua pergunta da maneira mais honesta possível. Duas coisas acontecem. Você está desonesta até aqui no vídeo? Não. Jamais. Falou assim, com a mais profunda sinceridade desse ser. É para te dar a melhor resposta mais completa, vamos dizer assim. Vamos mudar o português, né? Mudar o português. Duas coisas, tá? Primeiro, você tem dois problemas. Primeiro, as transações que já estão acontecendo, elas já estão no meio, já tem coisa rodando, né? Elas vão se desenrolar até o final, com sucesso ou falha. E as novas transações que passarem, que forem criadas a partir do momento que você colocou esse serviço adicional, elas vão ter um novo flow. E essa é uma das grandes vantagens do modelo orquestrado, pessoal. Porque se você coloca, como cada microserviço ele não conhece o flow, né, o workflow, o flow, você pode adicionar novos serviços e só o orquestrador que vai ter que lidar com isso. Você não impacta nos demais microserviços, eles continuam funcionando normalmente. Então, se você coloca um pagamento, vamos supor no nosso exemplo de passagem aérea. De novo, né? Olha aí, anota aí. Você fala assim, bom, vou pegar um spa aqui em Salvador, né? Vamos pegar um spa. Então, além do hotel, do carro, da passagem de avião, você também tem o spa. Então, você coloca mais um serviço lá e ele vai compor o seu flow, você vai dar um append, né? Você vai aumentar o seu flow. E para o orquestrador, as novas sagas já vão entrar nesse novo flow. Mudar o cenário, né?
eu agora resolvi pegar esse pagamento que estava no final e eu quero fazer uma pré-reserva do valor do início, né? Então eu já vou ter um valor estimado como se fosse um Uber, né? Tá. Eu falei, cara, eu vou já pré-cobrar para você Milão e aí eu vou tentar fazer as reservas. Ok. É possível fazer isso também? É possível fazer, sim, mas tem uma pegadinha, porque você fala, bom, beleza, eu vou desfazer o que foi feito. É importante estar atento que você desfazer um pagamento, por exemplo, um valor, não é você chegar lá e voltar ao saldo que estava quando você tirou o dinheiro, né? Então você tinha, sei lá, 10 mil, eu saquei lá 1.000, fiquei com 9 mil, mas outras operações aconteceram. Eu vou lá e volto o meu 10 mil, pronto, dando crédito para o cliente. Aí eu vou falir o negócio, tá? Pessoal em casa, não façam isso. Desfazer uma operação é desfazer o impacto que ela gerou. E você tirar R$1.000 é tirar R$1.000. Não é voltar de 10 mil virou 9, de 9 voltar a ser 10, em absoluto. A operação que precisa ser desfeita nesse caso é a operação de sacar R$1.000 e esses R$1.000 você vai devolver. Lembrando que as sagas elas acontecem num espaço de tempo, que pode ser alguns segundos, milissegundos, tá? Ou pode ser que ela leve, depende de alguma aprovação, leve até dias, tá? Nada impede uma saga de demorar mais tempo. Então, estruturando a pergunta para o pessoal entender. Imagina que nós estamos falando agora de um modelo orquestrado e eu vou fazer essa mesma alteração agora no modelo coreografado, tá? Onde eu já tenho um fluxo de 3 caixinhas que eu passo, está chegando o pagamento, eu tirei o pagamento no final e coloquei ele no início. O que é que vai acontecer no modelo coreografado? Você vai ter que alterar em 2 lugares. E se ele estiver no meio, você vai ter que alterar, e você for colocar ele na ponta, você vai ter que alterar em 3 lugares. Alterar o que exatamente? Você vai ter que, em português bem correto, bem claro, direto, você vai ter que recompilar os seus microserviços. Alterar o código-fonte deles, recompilar e fazer uma nova versão. Isso é para vocês entenderem que eu tenho essas 2 abordagens, você vai estudar casa a casa, são cenários na obra. Isso. No cenário orquestrado, você tem a autonomia de mudar o seu flow a qualquer momento, desde que o seu orquestrador suporte isso, tá? Como é que a gente faz isso hoje no DevPrime, só para o pessoal saber com os clientes? Bom, nós temos um produto, né, dentro do DevPrime, uma feature que é um orquestrador de saga. Ele é dinâmico, você pode alterar ele em tempo de execução, os flows eles são versionados, e você lançar uma nova versão de Flow vai impactar as sagas que vão entrar depois do seu lançamento. Então, quem está rodando com a versão 1.1 do Flow continua até o final. A partir do momento que a versão 1.2 entra no ar, as próximas transações vão seguir o Flow da 1.2. Bacana, é só para vocês entenderem realmente como funciona na prática, né? E aí eu vejo 2 grandes desafios, Álvaro, você me corrige se fizer sentido, se não. Um é o desenho do flow, né? E da estratégia de saga que você vai aplicar. E o outro, que é aquela parte escondida na trincheira, que chama-se compensação, que você falou aqui algumas vezes, né? Muita gente não entende o conceito ainda de compensação, né? Exato. Pensa que todo o processo que você gerar numa transação, ele é uma mudança de estado, né? Você tem o seu microserviço gerando uma mudança de estado no seu sistema. E quando você quer desfazer essa transação, você precisa desfazer a mudança de estado, né? Então você precisa construir funções, né, que desfaçam a alteração de estado provocada pela transação. Essas são as funções de compensação de transação. Importante lembrar que quando a gente fala em compensação de transação, a gente está falando de rollback. Tem 2 pontos que eu queria chamar a atenção, Ramon, para o pessoal lá, que está nos assistindo. Primeiro ponto, você fazer uma compensação de transação, você faz isso num rollback? Sim, você faz isso num rollback. Mas também o seu cliente pode desistir de uma compra, tá? O teu cliente pode falar, não, eu não quero mais esse produto, eu quero cancelar. Desistir da viagem, né? Desistir. Para o pessoal entender. Você fez uma reserva para mim, com hotel, com carro, com seguro viagem, e aí eu desisti, não vou mais para essa viagem. Perfeito. Eu vou clicar no botão e vou desistir. O que é que vai acontecer na visão do orquestrador e dos microservices? Perfeito. Na visão do orquestrador e dos microservices, Ramon, ao cancelar a viagem, o cliente está startando um processo de rollback, que trocando em miúdos é uma sequência de compensações de transação, tá?
Então, a compensação de transação, ela não acontece só de forma automática. Ela pode ser requerida pelo usuário que quer cancelar uma compra, que quer cancelar uma viagem, né? Dá um trabalho, né? Então, essa é a parte que ninguém conta, é engraçado, né? É uma parte que todo mundo gosta de falar muito, não, a saga é um processo no gourmet. Aqui a gente é gourmet, mas a gente é trincheira. E se não fizer, você não vai cancelar, né? E não existe, né? Você fez um processo, e o usuário também pode desistir do processo, né? E é uma experiência, né? Se você não está fazendo uma estratégia de aplicação para atender o cliente, esquece, né? Para, desliga o vídeo e vai embora. É isso aí. A ideia é você entender que quando a gente está falando de microservices, está falando de uma nova estratégia, é uma estratégia de gerar valor, né? Isso. Não somente uma estratégia de alta performance, uma estratégia de agilidade no negócio, mas tem que ter também uma visão que você iniciou um processo, o seu cliente tem que poder cancelar com segurança esse processo, né? Exato. Mas eu quero que você traduza assim na prática, de novo, na visão do orquestrador. Eu falei, cara, eu desisti dessa saga. Qual é o raciocínio do orquestrador? Bom, para o orquestrador, assim, primeiro, a saga é um processo assíncrono, tá? A transação no banco de dados ela é síncrona, a saga ela é assíncrona. Na visão do orquestrador, ele cancelar uma transação significa enviar a mensagem para todos os envolvidos para que eles façam as respectivas compensações de suas transações. E o ponto interessante, como a gente agora está no mundo assíncrono, Ramon, é que a gente pode mandar todas essas mensagens ao mesmo tempo, por exemplo. Sensacional, né? Então, todos os microservices das suas instâncias vão fazer aquele trabalho que é necessário para fazer aquela compensação e vai reportar, né? De maneira independente, todos reportam para a saga, que vai guardar essas variações de estado e vai gerar, né, um status da transação como um todo. Viva Event Driven, né, Álvaro? Dentro de uma estratégia de Event Driven Architecture. Isso é fantástico, é lindo, tá? Eu garanto a vocês que é uma experiência fantástica. Assim, a gente vê de tudo, mas quando você faz um processo desse, e a gente aqui nos testes, clica na API e fala assim, não, eu desisti. E aí o cara avisa para o mundo, né, para o universo, olha, essa operação aqui ela não existe mais. Todas as partes interessadas vão tomando as suas respectivas ações, né? Vão consumindo e reagindo a esses eventos. Assim, posso falar como coração de dev que trabalhar com Event Driven Architecture tem dois momentos. O primeiro é que tudo é esquisito, tudo é estranho, tudo é diferente. E você fala, nossa, mas eu não preciso fazer isso agora? Não é você que vai fazer. É uma outra parte do teu software. Nossa, mas meu trabalho começa a partir desse momento, então você fica um pouco confuso. É natural. E o segundo momento é quando você começa a trabalhar e gerar valor com isso. E aí, assim, a sensação, a qualidade da tua entrega, por você ter isso de maneira assíncrona, de você ter isso de maneira autônoma, de você fazer mudanças no negócio de uma maneira tão incisiva e você gerar tão pouco impacto, você chega no segundo estágio, que é aquele momento em que você olha e fala, meu, como eu vivi sem isso até hoje. Eu digo assim, tem um propósito, né? Você está desenvolvendo uma nova estratégia com um propósito. E o bacana disso tudo é que você consegue gerar muito mais valor para o negócio, não, Álvaro? Isso é bacana. E é uma exponencial, né? Quanto mais você avança, com menos trabalho, você vai gerando mais valor, porque as coisas já estão preparadas, né? Para você alterar, para você adicionar features. Isso é muito legal. Você aproveita os eventos. Álvaro, no meio desses steps, eu consigo adicionar um step do meu legado? Faz uma perguntinha aqui em off, tá? Não me dê porrada. Nunca ouvi isso na minha vida. Não existe legado. Olha, vamos lá, gente. Qual é a questão? Eu entendo que o legado é importante, entendo que ele tem um papel no ecossistema e ignorar a presença dele é ingênuo. Depois tem até um vídeo sobre o programador ingênuo, né? O desenvolvedor segue a série, né? Segue a série, né? Mas o ponto é que se o teu software não foi pensado para fazer uma compensação de transação, você colocar ele dentro de uma saga, ou pior, você forçar por cima do que está construído, um top, né? Você criar um puxadinho, né? Para que ele funcione dentro de uma compensação de transação, você vai gerar lixo no banco de dados, você não vai ter consistência. É importante você pensar que tudo isso que a gente está falando, quando o Ramon fala em geração de valor, para a gente mais técnico, talvez não tenha
um sentido tão profundo quanto quando você olha o todo, você tem um sistema que tem várias partes, várias pessoas trabalhando, e se você tem um cliente consumindo esse sistema, né? Usando o seu sistema. E quando você fala em geração de valor, Ramon, não sei se fica muito claro para as pessoas mais técnicas, mas o ponto é que você tem coisas que são muito delicadas e que podem gerar um problema exponencial, né? Então você ter cuidado com cada etapa, porque ela tem que estar dentro de uma estratégia. O software de hoje não trabalha sozinho. As equipes, não é cada um fazendo o seu software e não existe o mundo. Não, existe o mundo interage com você, e se você não tiver uma estratégia para lidar com essas interações, você não gera valor. Um dos meus steps, Álvaro, fiz uma requisição de um processo e ele está demorando. Tá. O que pode acontecer nessa história aí? Pode acontecer o que o seu negócio precisar que aconteça, tá? Por exemplo, se eu tiver um time to live, se eu tiver mais um termo gourmet. Nossa, vou embora agora, acabou o vídeo, tá? Pessoal, quem ainda não deu um like, dá um like, inscreva-se no canal, se inscreve no canal, participa nos comentários, compartilha no Telegram, Facebook, WhatsApp, falta algum? Não. Skype? Skype não. Compartilha aí, galera, é muito importante a participação de vocês no canal Rede Insight, seguir outros vídeos também, a gente tem uma playlist só sobre microservices, direto da trincheira, discussões do cenário enterprise. É muito bacana a sua participação nesse canal, tá? Nós estamos falando aqui sobre sagas, sobre estratégias, sobre modelos coreografados e orquestrados, cenários do dia a dia, cenários que vão fazer parte, né, da vida de quem for implementar uma estratégia de microservices, dos sistemas distribuídos e com insights de quem está vivendo, tá? Aqui é o dia a dia, né? Pessoal, assim, aquele paradigma. Vou falar uma coisa assim chocante. Você vai trabalhar um código que vai interagir com o código de outra equipe. Você não fez tudo sozinho. Tem outras pessoas trabalhando com você e elas vão pensar diferente de você. E se você não tiver uma guia, né, uma estratégia que conduza essa interação, vocês não vão se falar. Então, a saga é um exemplo bem bacana porque ela envolve muitos times, tá? É normal, na trincheira, que você tenha times distintos trabalhando em cada microserviço. Então, naturalmente, você vai ter um protocolo que vai ter que ser respeitado entre as equipes, para elas falarem dentro da saga, tá? Voltando à tua pergunta inicial, Ramon, sobre o tempo de duração. Volta o vídeo. Rewind. Pronto, continua. O tempo de duração da saga, tá? É comum em alguns cenários que você tenha um tempo de duração da saga onde ela automaticamente cancela a transação, tá? Legal. Depende do negócio. Depende do negócio. Então, assim, se você... essa saga, eu tenho um tempo de aprovação. Ou você confirma, por exemplo, eu vou falar só para mudar um pouquinho, vamos falar de passagem aérea. Tal. Você reservou um avião, você não pode ficar segurando, né? A vida toda, tem um tempo de vida da reserva. Então aquilo vai expirar, tá? Então, assim, qualquer cenário que vocês possam trazer de business, em que aquela reserva vai expirar, né? Que aquele processo, se ele não se completou, ele vai expirar, você vai ter o cancelamento, que traduzindo agora todo mundo em casa já sabe o que significa, vai gerar uma sequência de compensações de transações. Essa sequência de compensação de transações é o processo de rollback da tua transação. Legal, o que você achou desse bate-papo? Coloca aí nos comentários. E eu quase que eu esqueço, nós temos um grupo chamado RD Insight, o link também vai estar aqui abaixo para você ser atualizado sobre novos vídeos, novas estratégias direto à trincheira. Para concluir esse tema, tá? Que é um tema bastante longo, bastante interessante, daria para passar horas aqui discutindo, né? Trazendo cenários. Coloca cenários de saga aí também que você está visualizando agora nos comentários. Mas imagina que um step falhou, só. É possível eu ter uma saga onde um step falhou? Você quer dizer uma saga parcial, né? Uhum. Bom, você pode, sim, a resposta é sim, tá? Você pode ter algo que não é trivial para o processo. Vamos supor que você está consumindo serviços distintos, né? Vamos pegar só para fins didáticos aí. Eu reservei um hotel, eu reservei um veículo e eu reservei uma passagem aérea. E esse exemplo em particular, Ramon, para essa pergunta é interessante. Porque se você cancela, se você não consegue o avião, você não consegue nem chegar lá, né?
Então não adianta você ter o hotel e você ter o spa e você ter o aluguel do carro, porque você não consegue chegar na cidade de destino. Mas se você não consegue alugar o carro, você consegue concluir a sua saga porque você consegue chegar e consegue estar no hotel. E de repente optar por usar o Uber lá, né? Usar o Uber lá. Ou pegar uma locadora local. Perfeitamente, mas nesse cenário, o teu orquestrador vai informar um status de que aquela saga aconteceu com ressalvas, né? Inclusive, em alguns clientes há a necessidade de, quando há ressalva, inicia-se uma segunda saga, tá? Para uma transação onde o cliente vai escolher um outro carro, porque aquele modelo de carro não atendeu, ou alguma mudança que ele queira fazer oriunda de uma falha, né? Por exemplo, é bem comum isso. Cara, eu quero um carro grande porque eu tenho 3 filhos, ou sei, eu quero ficar confortável. E aí eu não tenho aquele modelo de carro, eu falo, bicho, não temos nenhum carro nesse padrão. Você aceita pegar um carro um pouco menor? E aí o cliente vai interagir e falar, não, eu aceito, né? Pensa agora no cenário, só para concluir para o pessoal entender, onde a minha reserva depende de todas as pontas, né? Eu tenho várias pontas na minha trip que eu preciso atingir como sucesso. Uma dessas pontas falhou, né? Na prática, resumindo, o que acontece com essa falha, já que eu estou com um monte de reserva feita? Bom, essa saga, vou responder isso Esse na ótica... Você vai falar para quem que falhou? De orquestrador, dentro de uma ótica de orquestrador, né? O orquestrador vai saber que esse microservice falhou e ele vai analisar o flow para aquele tipo de falha, qual é o passo que ele tem que tomar, né? Se o teu passo for dar um rollback na saga toda, ele vai dar um rollback na saga toda. Se o teu passo for iniciar um outro flow parcial, ele vai iniciar um outro flow. Legal. E no cenário coreografado é muito parecido, porém cada microservice vai perceber isso aí no universo do Event Driven, né? Isso. E vai tomar suas decisões. Só que aí ele vai conhecer, você vai ter lógica de decisão sobre como se comportar no flow do negócio, né? Sobre como lidar com o flow, como o negócio funciona em um microservice que estaria lidando só com uma coisa. Então você acopla uma responsabilidade. Há um nível exatamente de acoplamento de responsabilidade. E aí tem que ter uma preocupação muito grande com isso. Exatamente. Aumenta a complexidade, né? No modelo orquestrado você tem essa... mais liberdade, mais autonomia, perfeito. E principalmente no cenário que é comum e parece que não é, mas vai ser, essa inversão de flows do negócio, né? A tua área de negócio fez uma análise e identificou que tem que mudar um dos fluxos. Se você tiver no cenário tradicional, você vai ter que derrubar tudo e publicar de novo, né? Exato. E a chance de você, num cenário com pressão e prazo curto, a chance de você ter algum problema é maior. Então, aí cabe, muitas empresas adotam, que é atualizar simplesmente o flow e os microservices vão ter um fluxo de trabalho diferente, porque para ele tanto faz, né? Ele vai receber aquela demanda, vai processar e vai dar a resposta, sucesso ou falha, e aí o orquestrador toma todas as decisões. É isso mesmo? Essa é a ideia. Legal, show de bola. Você está participando da discussão sobre saga em microservices. É muito legal você trazer sua opinião aí no comentário, suas dúvidas para a gente discutir e até gerar um outro vídeo também sobre o tema. Álvaro, para fechar o vídeo sobre saga, alguma coisa complementar para a gente fechar essa discussão? Bom, uma coisa complementar que eu sinto do pessoal da trincheira assim, você não pode ensinar alguém que nunca usou uma ferramenta, uma estratégia, uma coisa disruptiva e esperar que ela vá usar com moderação. Nós seres humanos não somos assim, tá? Se você está fazendo, sei lá, descobrir um pattern novo, descobrir uma técnica nova, estou usando ela para tudo que eu estou vendo, é humano isso, tá? Você não está errado de estar pensando assim, você está agindo com um comportamento natural. Só que assim, posso te trazer algumas feridas, né? Alguns calos nas mãos do resultado disso. Primeiro ponto, gente, você não cria uma saga porque você acha bacana fazer uma saga. Será? Não façam isso. É chique, né? É chique, é intuitivo, às vezes você é o cara justamente da equipe que ficou fora da saga, a equipe do lado está fazendo a saga e você está ali, nossa, mas eu preciso de uma saga. Calma. Veja se você realmente precisa de uma saga, veja se a tua atividade vai no sentido de ter uma transação distribuída ou não, tá? Muitas vezes não, né? Exatamente. Eu vejo que às vezes
não só especificamente Saga, ok? Você tem outras discussões, não vou entrar nos assuntos, mas tem alguns patterns que são chiques e gourmets, né, nesse cenário de microservices, e as pessoas querem fazer porque o pattern é chique, porque eu quero ter no currículo, porque eu quero ser conhecido na empresa como o cara que implementou aquele pattern. E a Saga cai também nessa seara, tá? Então, use Saga quando você precisa de Saga. E quem é que sabe se você precisa de Saga ou não? Participe das jornadas de Domain Driven Design dentro do teu ambiente de trabalho, tua equipe. Veja se o seu negócio, se na visão do business da tua empresa, aquele negócio realmente é transacional. Sensacional, eu acho que esse finalzinho aí é sensacional. Tem um vídeo sobre DDD aí, a gente vai lançar outros em breve também, porque é muito importante. Você fechou aqui, cara, cheguei a arrepiar com chave de ouro. A decisão da Saga é uma decisão de negócio, não tem que ser uma decisão de tecnologia. Então, converse primeiro com o negócio, né? É isso aí. E baseado no negócio, sim, você vai implementar ou não uma jornada para atender um cenário de transação distribuída. E aí tem uma coisa que eu escuto da trincheira, que acho engraçado isso, né? A pessoa fala, poxa, mas fala negócio, falar com negócio, mas isso é tão imaterial, isso é tão vapor. Falar com o negócio, eu não entendo o que o negócio fala, eu não consigo materializar o que o negócio fala. Você fala para eu falar com o negócio, eu vou lá e a pessoa da área fala algo que para mim não faz nenhum sentido. Vamos lá, existe uma ferramenta chamada Domain Driven Design. Aí você me diz, Álvaro, eu já uso Domain Driven Design e nada disso importa, isso é bullshit. Para mim, o que eu entendi de Domain Driven Design é só conversar com o negócio. Espera aí, gente. Se você acha que Domain Driven Design é apenas a conversa com o negócio, você não tem compromisso de entregar nada substancial a partir dessa conversa, nem vá para a conversa, né? Não vá para a conversa. Porque você não aprendeu Domain Driven Design. Show de bola. É isso aí, pessoal. Obrigado mais uma vez pela participação no canal Render Site. Assiste os outros vídeos, assina o canal. Manda aqui suas sugestões de temas de outros vídeos relacionados a microservices e outros assuntos que você queira conversar por aqui, porque essa é a ideia, é trazer um bate-papo direto da trincheira para te ajudar a ter um norte nessas discussões. No dia a dia nós apoiamos projetos complexos de software, o Álvaro participa do nosso time do DevPrime, onde a gente ajuda todos os estágios de transformação digital de aplicação, dentro dessa ótica de arquitetura de software e engenharia de aplicação. E é sempre uma experiência incrível, né? Conversar com os clientes, porque está todo mundo nesse momento, nessa jornada, esse é o desafio do mercado e o nosso trabalho é justamente ajudar o mercado a fazer essa transição que eu chamo de um modelo de desenvolvimento digital de aplicações, né? Porque muita gente fala de dígito só pintar o escritório, tornar colorido, fazer um aplicativo no celular. Mas se não codar, não escrever o código corretamente, não fizer um software bem feito, a sua estratégia não vai acompanhar e a sua empresa não vai fazer a transição, né? É isso aí, assim. Perfeito. Show de bola, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.